Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer os exercícios da página 87, só que antes eu vou explicar, tá? Os 4 porquês. Quais são os 4 motivos? Por que eu tenho o porquê junto? Por que eu tenho o porquê separado? Por que o porquê, o último, tem acento? Ou um porquê junto, tá no meio e tem acento? Vamos lá? Então vamos ver. De olho na escrita, tá lá. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? No fonema, menor unidade do som falado, não há diferenciação quando eu falo os 4 porquês. Mas na escrita, ele faz toda a diferença. Vamos ver? Observe como os diferentes porquês, olha lá, porquês junto e com acento. Esse primeiro eu já vou explicar, é o motivo. Por que tem esses 4 porquês? Então, ele tá no meio do texto e tá falando qual o motivo, então esse porquê é junto e com acento, tá? Observe como os diferentes porquês foram empregados neste trecho do diálogo entre Dona Amarilis, é aquela personagem que era professora do texto que nós vimos do Carlos Drummond de Andrade, é o mesmo texto ainda, que o livro está pegando como exemplo, até fica mais fácil para vocês poderem entender, tá? E um de seus alunos no texto na escola, que era o título, né? Então vamos lá, abre aspas, é o próprio pedacinho do texto lá do Carlos Drummond de Andrade na escola. Acho que não deve, respondeu baixando os olhos. Por quê? Ó, esse primeiro porquê que aparece, entre aspas, ele tá separado e com acento. Por quê? Porque é pergunta, então é separado. E por que ele tem acento? Porque ele é a última palavrinha do lado do ponto de interrogação. Se ele for a última palavrinha numa pergunta e aí tiver o ponto de interrogação, esse porquê tem acento, tá? Porque é melhor não usar. Aí é um porquê de resposta junto e sem acento. E por que é melhor não usar? Agora esse porquê também é pergunta, então é separado, mas ele não vai ter acento porque ele tá no começo e não no final da pergunta. Porque mini saia é muito mais bacana. Olha lá o bacana, né? Que era a forma informal que a gente viu na aula passada. E esse porquê, então, ela tá justificando a pergunta anterior, então é uma resposta, o porquê é junto. Depois, a professora empregou a forma porquê separado para fazer perguntas. O aluno empregou porquê junto para dar respostas. Agora leia nas frases. As crianças não fazem perguntas nem precisam saber os porquês. Então vamos lá. Tá vendo que esse porquês é o último? Quando é o motivo, tem que ter acento, tá bom? Além do que, sempre que também tiver a última palavra que for porquê e tiver do lado o ponto de interrogação, vai ter acento também. O porquê junto e com acento aparece como sinônimo de motivo, ou seja, é a mesma coisa, é um motivo, tá? Normalmente é acompanhado de artigo. Por que a professora não conversa? Quem manda? Onde? Por quê? Como? Olha lá quantos também, né? Emprega-se esse porquê separado e com acento no final da frase, conforme eu tinha falado para vocês. Vivemos querendo saber os porquês, aí sim, os porquês, os motivos, e não é no final da frase, junto e com acento, tá? Sempre queremos saber os porquês, o que é muito importante, mas precisamos também saber grafá-los corretamente, ou seja, a escrita é muito importante. Embora o fonema, que é a menor unidade do som falado, não dá para perceber essas diferenças dos porquês, dá para perceber um pouquinho da entonação, conforme eu falo com bastante entonação, e você entendendo do contexto, quem faz a pergunta, quem faz a resposta e tudo mais, dá para se imaginar, mas na hora da escrita mesmo é que você vai colocar em prática, tá bom? Eu vou deixar o exercício para fazer do livro e vou digitar e colocar lá no grupo. Beijos!